Muito bem, meus amigos, estamos aqui para trabalhar mais uma aula com vocês de teoria aplicada à resolução de questões da VUNESP. Meu nome é André Roberto, sou professor de Direito Civil aqui do IBDN e a gente vai discutir, então, nesses módulos de hora, de 1 hora cada, questões já aplicadas anteriormente em concursos pela VUNESP e cujo conteúdo esse conteúdo está organizado por matérias, por afinidade de matéria. A gente começa agora trabalhando questões da parte geral. Então, vamos começar primeiro por questões da parte geral do Direito Civil e, na sequência, a gente verá outras partes dessa disciplina, obrigações, contratos, responsabilidade civil, conforme o caso. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar. E a primeira questão selecionada, que vocês têm aí no material recebido, diz o seguinte: o denominado efeito repristinatório da lei, letra A, segundo o entendimento majoritário, foi adotado como regra geral no direito brasileiro e implica restauração da lei revogada, se extinta a causa determinante da revogação. Letra B, segundo o entendimento majoritário, não foi adotado como regra geral no direito brasileiro e implica restauração da lei revogada, se extinta a causa determinante da revogação. Vejam que entre as duas alternativas, A e B, entre essas duas primeiras alternativas, a diferença é basicamente o não. Na letra A, afirma-se que o entendimento majoritário é de que o efeito repristinatório é regra, e, na B, diz que o entendimento majoritário é de que o efeito repristinatório não é regra, e sim eventual exceção. Letra C. Foi adotado como regra geral no direito brasileiro. Não comporta exceção e implica restauração da lei revogada, se extinta a causa determinante da revogação. E letra D. Foi adotado no direito brasileiro como regra geral e implica incidência imediata da lei revogadora. Gente, o dito efeito repristinatório da norma, que aparece no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é, na verdade, um efeito excepcional. O que a Lei de Introdução afirma é que a revogação de uma lei não restaura automaticamente a lei anterior por esta revogada. E que esse fenômeno, portanto, só se verificará se a lei nova trouxer expressamente a previsão desse efeito repristinatório. Assim, analisando o que define o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, se a lei de número 1 ela vem a ser revogada pela lei de número 2, revogadora, o fato da lei de número 3 revogar a de número 2 a simples revogação da de número 2 não restaura a de número 1. A restauração seria um efeito repristinatório da lei de número 3. Ao revogar a de número 2, estaria a restaurar a norma de número 1. Entretanto, esse efeito repristinatório, como dito, pelo parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Introdução, é excepcional e deverá estar expresso na lei de número 3. Então, esta norma nova, que revoga a anterior, deverá, querendo, restaurar
à que fora anteriormente revogada. O efeito repristinatório, portanto, não é uma regra geral, mas uma situação excepcional nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Voltando então à nossa questão, vocês vão observar o seguinte: costuma-se dizer que um dos métodos para a resolução de questões objetivas de múltipla escolha é olhar aquilo que mais se repete e imaginar que aquilo que mais se repete deva estar correto. Entretanto, vocês vão observar que é ao contrário. Tanto a letra A, quanto a letra C, quanto a letra D afirmam a mesma coisa, que o efeito repristinatório seria a regra geral. E é justamente esta afirmativa que está principalmente errada. Sobra para nós, portanto, a letra B. Não é regra geral, sendo uma situação, portanto, de exceção. Letra B de bola, o gabarito oficial da banca examinadora. Gente, alguns métodos, eles não funcionam sempre. Então, a ideia de que quando uma mesma expressão se repete, provavelmente ela é uma expressão correta, é válida, porque, de fato, muitas vezes, aquele elemento correto aparece em várias alternativas para confundir. No nosso caso específico, acabou funcionando ao contrário. Justamente aquela que afirmava diferente é a que estava correta. Tá certo? Bom, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o que mais cai em provas objetivas com o modelo VUNESP, com modelos semelhantes ao da VUNESP? O que normalmente aparece nas provas de direito civil envolvendo a Lei de Introdução são justamente esses primeiros artigos que tratam da vigência da lei, não? Que vão tratar, portanto, da eficácia da lei no tempo. A maioria das questões pega essa parte da matéria, da lei. Artigo 1º até o artigo 6º. Então, predominantemente, as questões envolvendo a Lei de Introdução, quando caem na prova de civil em provas objetivas, concentram-se normalmente entre esse artigo 1º e esse artigo 6º. O artigo 1º, tratando da questão da vacatio legis, quando não expressamente definida pelo legislador, a questão da vacatio legis, quando não definida expressamente pelo legislador, afirmando que a lei teria a vigência em todo o território nacional ao mesmo tempo, vigência simultânea, afirmando-se que há vigência simultânea em todo o território nacional, e que não tendo sido definida a data de entrada em vigor, nem período expresso de vacatio, que então o período é de 45 dias para aplicação em território nacional e de 3 meses, se aplicável a lei em território estrangeiro. Então, esse primeiro artigo, estabelecendo questão de vacatio legis. O artigo 2º, e o mais recorrente, aquele que mais aparece, ele vai tratar da questão da revogação da lei, dizendo que uma lei entra em vigor a partir do momento em que se supera o período da vacatio e começa a produzir os seus efeitos. E esses efeitos perdurarão até que outra lei a revogue, exceção para as leis temporárias, já que as leis temporárias têm a sua vigência previamente definida. Mas como a regra é a vigência por prazo indeterminado, a lei operará seus efeitos até que outra posterior a revogue. Essa revogação posterior, ela pode ser total, abrogação, ou pode ser parcial, derrogação, podendo ainda ser expressa ou tácita. A expressa é sempre a mais fácil e por isso acaba não caindo muito em prova. A lei nova diz expressamente quais dispositivos da lei anterior estão sendo atingidos por ela, ou se toda a lei anterior está sendo atingida por ela. O mais comum é aparecer a tácita. E será tácita quando a lei mais nova for incompatível com a lei anterior. Então, a lei mais nova dispõe de uma forma que é incompatível, inconciliável com a lei anterior, de modo que impõe ali uma revogação tácita. Bem como quando a lei mais nova trata de forma mais completa o tema de que versava a lei anterior, absorvendo, portanto, o conteúdo da lei antiga e revogando a lei antiga.
Então, ou por incompatibilidade, a lei nova dispõe de forma diferente sobre o mesmo tema, ou por absorção, a lei nova trata do tema de forma mais abrangente e acaba absorvendo a lei antiga. Atenção, que a revogação tácita não precisa ser da lei inteira. Pode ser apenas de um ou outro dispositivo, tá certo? Lembrem-se que não necessariamente a questão abrangerá toda a norma. Daí, quando o legislador faz a ressalva de que lex generalis non derogat lex specialis, isto é, de que a lei geral superveniente não revoga nem modifica a lei especial, elas conviverão, né, elas irão ter a sua vigência paralela. Quando a lei diz que a lei nova, de caráter geral, não revoga nem modifica a especial que lhe é anterior e vice-versa, a gente precisa observar que pode se referir apenas a dispositivos. Essa regra pode se referir apenas a alguns dispositivos de uma lei, e não ao diploma todo. Assim, por exemplo, o Código Civil, que como diploma é uma norma geral, pode tratar especificamente de um tema em um determinado artigo e naquele tema ser incompatível com uma lei anterior. Ou, naquele determinado assunto, tratar de forma mais completa do que fazia a lei antiga. Então, pode acontecer de um diploma, que seria de caráter geral, ter dispositivos que são específicos? Sim. E, neste caso, pode acontecer a revogação tácita? E a resposta também é sim. Só para lembrar, como exemplo, a questão da disposição do próprio corpo para depois da morte, que o Código Civil diz que a pessoa, né, pode livremente dispor do seu corpo para depois da morte, desde que seja para fins científicos ou altruísticos. E que essa disposição, esse ato de disposição voluntária, é revogável. Então, o Código Civil diz, né, expressamente, no artigo 14, que é válida a manifestação de vontade, e perfeitamente eficaz, no sentido de doação de órgãos, por exemplo. A lei especial fazia uma exigência de que a anuência viesse dos parentes, depois da morte. A lei nova não fala em anuência dos parentes ao falar da disposição do corpo, né, para depois da morte com finalidade científica ou altruística. Havendo aí, portanto, né, um tratamento diferente sobre o tema, em que a lei mais nova, que é o Código Civil, acabou tratando de forma específica e diferente. Daí a doutrina entender que esse dispositivo teria revogado tacitamente o dispositivo equivalente da lei anterior. Então veja, o diploma pode ser geral, mas o dispositivo ser eventualmente específico. Tá certo? Bom, depois vem o artigo 3º, que diz que ninguém se escusará de cumprir a lei alegando seu desconhecimento, né? A questão da presunção de que todos conhecem a lei depois de sua publicação. O artigo 4º, estabelecendo, né, os mecanismos para suprir lacunas, né, as outras fontes supletivas do direito, além da lei propriamente dita. E aí faz-se referência à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. E depois o legislador vem falando, no artigo 5º, da necessidade do julgador, né, ao interpretar a lei, buscar os seus fins, né, a sua finalidade social. E, no artigo 6º, a proteção ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, em relação à retroatividade ou não da lei nova. Afirmando no artigo 6º que a lei nova entra em vigor de forma imediata e geral, mas que a lei porá a salvo, né, que a lei deverá ressalvar, quanto a essa lei nova, aquilo que já se adquiriu como direito, aquele ato jurídico que já é considerado perfeito, e a coisa julgada. Lembrem-se que nesse ponto, quando a lei entra em vigor de forma imediata e geral, ela pode vir a regular efeitos futuros de um ato jurídico celebrado no passado, principalmente relações continuativas, relações de trato sucessivo. Pode acontecer de uma norma nova ser de ordem pública e incidir de forma imediata
nas obrigações vincendas daquela relação de trato sucessivo, né? Respeitado, obviamente, aqueles efeitos que já se consumaram na vigência da lei anterior, né? Tem-se admitido, por exemplo, que a nova multa prevista no Código Civil para o atraso de cota condominial, que ela seja aplicável às obrigações condominiais vencidas depois da lei nova, respeitada a multa prevista na eventual convenção de condomínio, para as obrigações que tivessem se vencido antes da lei nova. Então há aí uma necessidade de um certo cuidado nessa questão do ato de perfeito. Ok? Normalmente a questão vem mais simples, sem aprofundar muito a discussão sobre a retroatividade, as diversas outras discussões sobre retroatividade. Ok. Vamos para o ponto seguinte, a segunda questão selecionada.